Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensas tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem, somente aqueles que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais, somente aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Filhos queridos, o que nós ouvimos hoje aqui na Palavra de Deus, Evangelho de São Lucas, é um pouquinho a continuação dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho já do final de semana passado. Nós lembramos, final de semana passado, Jesus faz o sermão da planície, ele chama os discípulos e começa a ensinar os discípulos, e seus discípulos dizendo, felizes os que hoje passam fome, felizes os que choram, felizes os pobres, ai dos ricos, ai dos que têm fartura, vai ensinando. Hoje, no Evangelho de Lucas, mais uma vez, Jesus orienta os seus discípulos com essa palavra, que não é uma palavra muito fácil de ser ouvida. Se ela não é fácil de ser ouvida, menos fácil ainda é de ser praticada. É uma palavra forte e muito exigente. Mas bem no comecinho do Evangelho, o evangelista diz que Jesus está falando para os seus discípulos. E Jesus diz: vocês que estão me ouvindo, escutai o que eu digo. Os discípulos de Jesus naquele dia eram aqueles 12 seguidores do Senhor. Hoje, os discípulos de Jesus somos eu e você. Do mesmo jeito que Jesus ensinou 2000 anos atrás aos seus discípulos, quer dizer, aos seus seguidores, ele tem a mesma palavra para dar para a gente hoje. Nós somos hoje os discípulos, os seguidores de Jesus. E aí Jesus pede algo que é bastante exigente de nós. Jesus Cristo fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Pensa, você tem algum inimigo
Tem alguém que não gosta de você, ou que você não goste dele? Você tem alguém que você sabe que te odeia, que te detesta, que não suporta a tua presença? Você sabe se tem alguém que te amaldiçoa, alguém que não quer o teu sucesso, mas quer o teu fracasso? Tem alguém que te calunia ou que já te caluniou? Que já falou mal de você ou levantou um falso testemunho? O que você fez? Como que você trata aqueles que você sabe que são teus inimigos? Como é que você trata os que odeiam você? Como é que você trata aqueles que te amaldiçoam e como é que você trata os que já caluniaram você, já levantaram um falso testemunho? Como é que você trata essas pessoas? E agora olha como é que Jesus pede para você tratar. Amar. Ele pede para você amar os inimigos. Pede que você faça o bem a quem te odeia. Pede que você abençoe quem te amaldiçoa. E pede que você reze por aqueles que te caluniam. Os meus sobrinhos dizem para mim assim: tio, isso não é melzinho na chupeta. Não é fácil. Mas Jesus pede para a gente amar, para a gente fazer o bem, para a gente abençoar e para a gente rezar. E Jesus vai além dizendo: se alguém te der uma bofetada numa face, oferece a outra. Se alguém te tomar um manto, deixa levar a túnica. Ele diz uma coisa que lá na Bíblia, aqui a gente está lendo hoje o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, na Bíblia da Ave Maria, aparece um título dizendo regra de ouro. É essa regrinha aqui, ó. O que vós desejais que o outro vos faça, fazei também a eles. Aquilo que você quer que o outro te faça, você deve fazer a ele. Você quer que o outro te ame, é assim que você deve tratá-lo. Quer que o outro te odeie? Odeia. Quer que o outro te faça bem? Faz o bem ao outro, né? Mas para além disso, aqueles que te maltratam, o Senhor pede que você reze por eles, abençoe. O Senhor pede para você nunca revidar na mesma moeda, nunca devolver. Hoje nós estamos já num tempo difícil. Agora imagina Jesus falando isso aqui 2000 anos atrás, quando imperava a lei do olho por olho, dente por dente, né? Onde as pessoas podiam se vingar de quem fazia mal, né? Jesus é que vem trazer essa moral cristã, e ele é firme, e ele pede, ele diz para a gente: olha, o que você deseja que o outro faça, você deve fazer a ele. Se você ama somente aquele que te ama, o que você faz demais? Que recompensa você vai ter? É muito fácil amar quem ama a gente. Até os pecadores amam aqueles que o amam. Agora, ao contrário, você deve amar os teus inimigos, fazer o bem, sem esperar coisa alguma em troca, né? Muito fácil a gente fazer o bem para alguém esperando receber alguma coisa em troca, mas fazer o bem sem esperar nada, lá no nosso, nos que convivem conosco, né? E aí ele faz uma promessa: se você consegue agir assim, a vossa recompensa será grande, e você será filho do Altíssimo, filho de Deus. É isso que nós queremos ser, filhos de Deus. Se a gente quer ser filho de Deus, o filho deve procurar ser parecidinho com o pai, com a mãe. Tem um ditado que diz que o fruto não cai longe do pé. Então nós queremos ser filhos do Altíssimo, temos que nos comportar como filhos do Altíssimo. Desse jeito você será filho do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para os ingratos e maus. Então se uma pessoa é ingrata com você e você passa a ser ingrato com ele, está devolvendo na mesma moeda, não está fazendo nada demais. Nós temos que olhar para Deus e ver como Deus é bondoso também para os que são ingratos, também para os maus. Ele pede: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serei perdoados. A gente reza todos os dias no Pai Nosso: Senhor,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, do jeito que perdoamos, né? Perdoais e sereis perdoados. E aí ele diz: com a mesma medida com que medirdes, vós também sereis medidos. Veja, filhos, não é fácil, mas nós já somos filhos de Deus. Segundo a leitura, São Paulo faz uma comparação no capítulo 15, dizendo: o primeiro homem, o Adão, foi um ser vivo. O segundo homem é Jesus Cristo, e ele é um espírito vivificante. Pelo primeiro homem não era um homem espiritual, mas era um homem natural. Depois, o segundo homem, Jesus, é um homem espiritual. O primeiro homem foi tirado da terra, por isso ele é terrestre. O segundo homem vem do céu, por isso é um homem celeste. E nós somos deste segundo homem, de Jesus Cristo. Então nós devemos aspirar essas coisas do alto e devemos nos comportar como homens que são de Deus. Quando a gente leu esse texto bonito da primeira leitura, que é do livro de Samuel, é muito interessante porque Saul era o grande rei, mas desde que Davi havia derrotado o gigante Golias, Saul, mesmo sendo um rei poderoso, passou a ter inveja de Davi e tramava matar Davi. E muitas oportunidades ele tentou. E agora, neste momento aqui, acontece o inverso. Davi e o amigo dele, o Abissai, encontram Saul no acampamento, o grande rei que está querendo matar Davi. O grande rei Saul está dormindo. Ao lado de Saul está o seu defensor, o Abner. Todos os soldados de Saul dormem um sono profundo que Deus lhes deu. E olha o que diz: ao lado de Davi dormindo, à sua cabeceira, está lá a lança de Davi, fincada no chão. Olha o que diz o amigo de Davi para ele. O amigo diz para Davi assim: Davi, Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. É Deus que está entregando. Olha, nós estamos aqui, ele está dormindo, os soldados todos dormindo, a lança dele fincada aqui no chão. Deus está entregando o teu inimigo. Aí olha que ele diz: vou cravá-lo em terra com uma lançada, não será nem preciso repetir o golpe. Vou pegar a espada dele mesmo, cravar no coração dele um golpe só. É o amigo de Davi que diz para ele, o Abissai. E ele diz: Deus está entregando o teu inimigo. Muitas vezes a gente pode ouvir de amigos nossos isso: olha, Deus está te entregando o teu inimigo. Olha, ele falou mal de você, agora vai lá e fala mal dele também. Tem muitos amigos nossos que nos aconselham dessa forma: ah, ele tem inveja de você, então maltrata ele. Ah, ele te traiu, vai lá e devolve na mesma moeda. Ah, ele fez mal para ti, vai lá e faz mal para ele também. Fez fofoca a teu respeito, vai lá e faz fofoca dele também. O Abissai diz para Davi: Davi, se Saul está dormindo aqui, a espada está do lado dele, os soldados todos dormindo, é porque Deus te entregou ele. Eu vou matar ele. Não vai nem preciso dar 2 golpes. Agora olha o que diz Davi, que é o homem de Deus, que já quer ser como homem celeste. Davi diz para o amigo dele assim: não o mates, não o mates, pois quem poderia estender a mão contra um ungido do Senhor e ficar impune? Quem pode estender a mão contra um ungido do Senhor e ficar impune? E quem é ungido de Senhor? Eu vou fazer uma perguntinha para a igreja. Vou pedir para levantar a mão quem é ungido do Senhor aqui nessa igreja. Levanta a mão quem é ungido do Senhor. Oh, glória! Agora eu vou pedir para você dar uma salva de palmas para todos os ungidos do Senhor. Bendito seja! Bendito seja! Bendito seja! Eu vou dizer que em algumas outras celebrações eu perguntei e a igreja ficou envergonhadinha com o bracinho assim, não levantou a mão. Por isso eu pedi palmas, porque você sabe que você é ungido do Senhor.
Porque você é batizado, filho querido. Você tem o Espírito Santo, é com ele que Deus te unge. Então, quem está aí do teu ladinho é ungido do Senhor. Quem está aí do teu ladinho é ungido de Deus. Quem vive com você lá na sua casa e é batizado é um ungido de Deus. Quem trabalha contigo é um ungido de Deus. Às vezes aquele cara do trânsito que te fechou é ungido de Deus. E às vezes você levanta a mão contra ele. A palavra fala assim: quem pode levantar a mão contra o ungido de Deus e ficar impune? Davi reconheceu. Diante de Davi estava alguém que o perseguia, que queria matá-lo. Só que Davi reconhece que ele é ungido, reconhece que ele é de Deus. Nessa época aqui, no Antigo Testamento, algumas pessoas eram ungidas. Saul havia sido ungido para ser rei. Depois, com Jesus, quando Jesus entrega a vida na cruz e expira, e o Espírito Santo vem sobre toda a igreja, todo batizado se torna ungido de Deus. Então a palavra está dando um recado claro para você: você não pode levantar a mão contra o ungido de Deus. Davi reconhece: não o mates, porque ele é ungido de Deus. E aí Davi pega a espada que está do ladinho dele, que é a espada do rei Saul, é uma espada única. Davi, com toda a prudência dos homens de Deus, o homem de Deus é um homem prudente. O homem de Deus, ele sabe refletir. O homem de Deus, ele sabe pedir o Espírito Santo antes de agir, para não agir no impulso, no ímpeto, na cólera. Então Davi pede esse Espírito de Deus. E aí ele pega a espada que está do ladinho do grande rei Saul, atravessa o vale, vai para bem longe, porque ele é prudente. Saul está com o exército dele lá, querendo matar Davi. Aí quando ele chega do outro lado, ele começa a berrar com a espada na mão. Está seguro. Começa a dizer: olha, Saul, está aqui a espada, ó. Pode mandar alguém dos teus soldados vir buscar a tua espada. Eu estive aí do teu lado, pude arrancar a tua cabeça, mas não o fiz. Olha o que a palavra diz para Saul, para Davi: o Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade. O Senhor retribui a cada um conforme justiça e fidelidade. Davi se torna o grande rei, grande Davi. Da descendência de Davi vem José, vem Jesus, o grande rei Davi. O grande rei Davi, que tem a chance de matar o inimigo, mas não faz. É isso que Deus espera de mim e de você, que nós não matemos os nossos inimigos, que a gente tenha coragem de rezar por eles. Veja, filhos amados, é preciso que você conviva com quem te faz mal, conviva com quem te engana, com quem te trai, com quem te bate. Não é necessário que você conviva, mas é necessário que você não o deteste, necessário que você não o odeie, é necessário que você não deseje o mal. Sabe lá no texto da Sagrada Escritura, quando Pedro vai perguntar para Jesus: Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes, achando que já está exagerando. Jesus diz: não digo 7, mas 70 vezes 7. Muitas vezes, filhos amados, perdoar não significa conviver. Eu te perdoo, eu rezo por você, reze pelos seus amigos, eu abençoo você, abençoa quem te amaldiçoa, eu vou fazer o bem para você, se eu puder, se eu tiver a oportunidade de te fazer o bem, eu vou fazer o bem, vou te ajudar, conta comigo. Só que nós não podemos mais conviver, não dá mais para eu ficar com você, mas eu te quero bem, eu rezo por ti. O erro, meus irmãos, é fazer o inverso daquilo que Jesus diz: ama, reza, abençoa, deseja o bem, faz o bem quando você puder. É o que Jesus pede: rezar pelas pessoas, amar as pessoas, fazer o bem às pessoas, não desejar mal. Jesus sabe muito bem o que ele está ensinando para os seus discípulos. Ele sabe que quando a gente fica desejando mal, quando a gente fica amaldiçoando, nós ficamos carregando dos nossos ombros uma cruz que não é nossa, um peso que não é nosso, que nós estamos colocando às costas. Ele quer que a gente viva livre. Quantas pessoas você conhece que são livres,
livres no sentido de que não detestam ninguém, não odeiam ninguém, as pessoas pisam no calo, ele vai em frente. É a maturidade desse homem Davi. Para que matar o cara? Deixa ele, vamos rezar para que ele viva, para que ele se converta. Matar aqui Davi ia cravar a espada no coração de Saul. Mas quantas vezes nós matamos as pessoas dentro do nosso coração? As pessoas estão vivas, passando ali diante de nós, mas para nós elas já não existem. O cristão não pode ser assim, porque o cristão é essa criatura celeste da segunda leitura de Coríntios. Nós não nascemos mais do homem apegado à terra, nós nascemos do homem que vem do céu. Nós somos cidadãos do céu, então nós temos que viver de acordo com essas coisas que Jesus vai ensinando para a gente. São difíceis, mas não são impossíveis, e elas fazem nos lembrar todos os dias que o nosso Deus não é o Deus das facilidades, mas da fidelidade. Não temos um Deus de facilidade, temos um Deus de fidelidade. Não é esse Deus que tudo pode, não. Tem regras, né? Tem regrinhas, tem estatuto, tem coisas que devem ser cumpridas, que devem ser realizadas, que devem ser seguidas, e tudo isso é para o nosso bem. É como o pai que diz: não coloca o dedinho na tomada. É como o pai que diz: para de tomar refrigerante. É como o pai que diz coisas, deixa de fritura. É como o pai que diz: vai estudar agora, deixa o celular de lado, né? Para a gente que é criancinha, a melhor coisa é o celular o dia todo, batata frita o dia todo, Coca-Cola o dia todo. Mas o pai vai lá e sabe para a gente que o melhor não é Coca-Cola o dia todo, nem batata frita o dia todo, é assim o nosso Deus. Então tem regrinhas, tem estatutos. Vamos gravar no nosso coração essas 4 coisinhas que Jesus pede para a gente: amar, rezar, abençoar e fazer o bem. Amar, rezar, abençoar e fazer o bem. Vamos ver como é que vai ser o nosso amém, meus amores. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Oh, glória a Deus, bendito seja.